Olá a todos e todas. Estamos aqui com simplesmente a presidente da OAB São Paulo, primeira mulher eleita a assumir esse cargo e que muito orgulha a classe e quem não é da classe também, nós jornalistas, com essa notícia. Patrícia é uma grande, desde sempre, aliada, participante da FENALO. Então, queria minha primeira questão com você. A FENALO está completando 20 anos de existência. Ela tem um início, né, com intensidade, depois tem momentos durante esses 20 anos e está voltando muito forte. Tanto é que com a presença, a gente tem aqui até a OAB pertinho, no estande da OAB. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 20 anos da OAB, da FENALO e da OAB. Tá. Eu acho que a FENALO é uma precursora, uma desbravadora, né? Há 20 anos, muito do que a gente está vendo que parecia ficção científica e tinha gente que se perguntava, será que eu preciso disso? Será que não estão querendo aí, né, criar uma necessidade? Bom, hoje a necessidade existe e eu falei aqui para várias pessoas, eu nunca vi a FENALO tão concorrida quanto nessa edição. Eu acho que ela está vendo realmente um florescimento de toda essa perspectiva da importância da tecnologia. Ou seja, o futuro chegou, né? Realmente isso é inegável. Eu fico muito feliz da OAB estar aqui junto. E você mencionou, né, o fato de eu ser a primeira mulher presidente. Eu acho que isso tem um simbolismo muito importante, né, do ponto de vista da representatividade, mas também da modernidade. Né? Ter uma mulher na presidência de uma instituição é também um sinal de modernidade, é também um sinal de evolução dos tempos, de que não é mais possível em 2023 a gente só tem instituições presididas por homem, do mesmo jeito que não é possível a gente ficar ali no computador só como editor de texto, do mesmo jeito que não é possível a gente não ter, por exemplo, um software bom de pesquisa. Quer dizer, tem certas coisas que são um sinal de evolução. E eu acho que a FENALO nos ajuda a compreender tudo que há de disponível para essa evolução. E é muito importante que as instituições estejam caminhando junto, né? A FENALO, aí, de alguma forma, ela expressa a oferta e a demanda do mercado, mas a OAB, as instituições não podem ficar fora disso, porque o advogado está no mercado. É nesse mercado que ele vai lutar, que ele vai trabalhar. Então, as instituições têm que estar conectadas, né? A FENALO de um lado, a OAB do outro, não faz sentido, né? Porque o nosso advogado é que vai ter que estar num escritório, gerenciando o escritório, tratando com o cliente, vai precisar de todo esse aporte da tecnologia. Então, acho que essa parceria tem que se estreitar cada vez mais. Acho que nós temos muito que aprender com todos aqui, os expositores, com todos os participantes, e temos também a contribuir com o peso, com a credibilidade da nossa instituição para mostrar que é isso, que a advocacia tem que andar para frente. Acho que nisso, e faço um mea-culpa em nome de toda a advocacia, mas acho que os outros atores do sistema de justiça se preocuparam institucionalmente de forma muito mais intensa com se colocar a par e utilizar ferramentas tecnológicas, né? Os tribunais, os nossos tribunais de justiça, o TRF, o próprio STJ, STF, investiram pesadamente em tecnologia, para o bem ou para o mal, mas o fato é que eles, de fato, investiram. E acho que a OAB, enquanto instituição que congrega os advogados, precisava se colocar também como pioneira, como protagonista desse processo de modernização, de colocar a advocacia no século XXI. E acho que a gente está aqui na FENALO, é o melhor dos mundos, é o melhor lugar para estar. Patrícia, eu acho que essa discussão já está um pouco superada, mas, de qualquer maneira, se fala muito das ferramentas da nova tecnologia, vai substituir o advogado, E eu acho que a própria OAB, ela traz um conceito muito legal, que é a história da advocacia 5.0, né? Quer dizer, quando diz de que a tecnologia tira o advogado de tarefas ou de questões e o aproxima justamente da essência do trabalho, que é o cliente. Como que você vê o que eu, na verdade, estou te perguntando, como que você vê a tecnologia dentro dos escritórios, qual o uso, qual o receio eventual? Bom, eu, em primeiro lugar, vejo a tecnologia como inexorável. Então, essa é a premissa, gostemos ou não é mais uma questão de ser contra ou a favor, e muito menos o OAB pode se opor, criar qualquer resistência ou má vontade
porque o uso da tecnologia é uma realidade. E se o tribunal usa a tecnologia para, por exemplo, avaliar através de robôs o que vai subir como recurso especial, como recurso extraordinário, bem, o advogado tem que também saber manejar a tecnologia para fazer o seu recurso extraordinário, o seu recurso especial, de forma que ele seja aceito pelos tribunais. Então, é inexorável. Mas eu acho que mais do que isso, acho que a tecnologia ela é benéfica mesmo. Em primeiro lugar, porque ela dá maior celeridade. E um dos problemas maiores da justiça, todos nós reclamamos, é a morosidade, a demora na prestação jurisdicional. Tive recentemente até com uma palestra do ministro Barroso, em que ele falava disso, né, de como a tecnologia pode acelerar os julgamentos. Mas também porque ela desobriga, ela tira o advogado daquela tarefa mais mecânica, daquela tarefa que exige menos intelectualmente e permite que ele ocupe o seu tempo em ser propriamente humano, né? Naquela tarefa de compreender profundamente o caso do cliente, de atender o cliente. Tira, né, o advogado o tempo que ele estaria ali fazendo uma ação repetitiva, uma ação para a qual ele é dispensável, e dá tempo a ele para que ele possa investir, né, nessa advocacia 5.0. Agora, é claro que isso também exige, inclusive das faculdades, inclusive da nossa ESA, inclusive da formação, novas habilidades, né? Exige o desenvolvimento de habilidades, hoje, específicas, de soft skills e de habilidades também ligadas à tecnologia. Hoje é difícil a gente pensar num advogado que não saiba a tecnologia, no mínimo, para fazer o peticionamento eletrônico, né? Ele não precisa nem ser um expert ali no prompt, inteligência artificial, mas pelo menos para peticionar eletronicamente ele tem que. Então, as faculdades têm que habilitar, a ESA tem que habilitar, os cursos têm que propiciar ao advogado essa qualificação mais específica e que possa também explorar os novos mercados, né? Eu sempre digo que quanto mais complexa for a sociedade, mais o advogado vai ser indispensável, né? Alguns anos atrás era impensável que uma grande cantora já falecida há muitas décadas pudesse aparecer ali numa propaganda de automóvel. Hoje isso é uma realidade. Quantos problemas jurídicos isso suscita? Problemas de cunho patrimonial, problemas de cunho do direito à imagem, do direito à herança, da herança digital. Quanto mais complexa é a sociedade, mais nós precisamos de alguém que compreenda as leis e que possa nos ajudar. Então, o advogado não vai ser superado nunca. Agora, ele vai ter que ser cada vez mais especializado. Nós vamos ter o advogado cada vez mais ultra especialista em determinados nichos. Aquele conhecimento básico da faculdade, de fato, não vai mais bastar para muitos. Então, acho que existem desafios, mas são desafios que eu vejo, de fato, como oportunidades e não como ameaças. Acho que é assim que a gente tem que encarar, e a Fenaló nos ajuda nesse olhar positivo, esperançoso para o futuro. Muito legal, porque a gente está falando, o advogado é o ente jurídico talvez mais antigo de todos. Na origem, se tinha alguém que estava ao lado de alguém defendendo, justamente, depois vieram os promotores, juízes. Então é muito legal você pensar nessa modernidade de uma categoria ancestral de tanta importância. Eu queria pegar um aspecto só, você falou das instâncias superiores, o Tribunal de Justiça de São Paulo, saiu uma publicação sobre isso, falando sobre o uso do IA na inteligência artificial, que é uma ferramenta também nova e traz as suas polêmicas. Como que você vê o uso do IA dentro dos escritórios e pelos advogados em particular? Olha, a inteligência artificial, primeiro que ela tem, eu acho que, inúmeras aplicações, e o que é preciso, eu acho, é que ela não pode substituir né, a ação humana. Então a inteligência artificial não vai poder produzir uma peça jurídica e nem uma sentença, a meu ver, isso seria inadmissível. Mas ela pode ajudar a construir o raciocínio, a pesquisa, a capacidade da inteligência artificial de lidar com dados é infinitamente superior à capacidade humana. Então, imagina que eu estou fazendo ali uma pesquisa sobre, dano moral num determinado aspecto, a capacidade de uma inteligência artificial coletar tudo que já foi escrito, dito, pensado sobre aquele tema é muito superior à minha. Então, é evidente que nós temos que usar a inteligência artificial. Eu acho que nós temos que ficar cada vez mais habilitados a lidar com ela, tanto no sentido de usá-la, quanto no sentido de questioná-la, né? A inteligência artificial, para aqueles que já estão estudando isso há algum tempo, ela traz
alguns desafios, algumas preocupações que tem que ficar aí na nossa mira, na nossa visibilidade, né? Uma é a questão da opacidade. Como que a inteligência artificial funciona, com o que ela é alimentada, que pode dar origem, inclusive, ao chamado preconceito, né? Racismo algorítmico. Então, nós vamos ter que ter uma categoria profissional, a meu ver, muito importante, que é uma categoria que entenda de direito, entenda direitos fundamentais, mas também que entenda de TI, para avaliar como é que ela funciona, para avaliar, então, como é que o STF, o STJ, está alimentando ali aquela estrutura de inteligência artificial para avaliar o meu recurso, se aquilo está correto, se faltam parâmetros, se não faltam. A gente vai ter que ter alguém com conhecimento muito especializado com esse olhar para avaliar como é que a inteligência artificial está funcionando, né? Nós não podemos simplesmente delegar a ela o julgamento, a decisão das nossas questões. Essa questão, por exemplo, dos softwares hoje de reconhecimento, isso é bastante desafiador, no sentido de que, para que aquele reconhecimento seja fidedigno, o software tem que ter sido alimentado com uma quantidade de dados, de uma qualidade de dados, e eu, como usuária do sistema, tenho que ter acesso. Como é que foram imputados esses dados aqui para que a inteligência funcionasse dessa forma? Enfim, é um conhecimento complexo, específico, mas nós temos que avançar em direção a ele. E acho que não há, como eu disse, é inexorável, é um caminho sem volta. O próprio uso da inteligência artificial é pensar em alguém que hoje em dia está fazendo pesquisa nas RTs, né? Ao invés de usar ali o site, né, da Jus Brasil, por exemplo, como nós temos aqui, está lá pesquisando nas revistas dos tribunais. Não existe mais isso, não dá mais para trabalhar assim. Nós não temos nem mais tempo para trabalhar assim. Só para encerrar, você tocou num ponto que é fundamental também, que apesar dessa contribuição imensa, dessa quase ilimitada, existe ainda a sentença, existe o advogado ao lado do cliente. E nesse sentido que eu queria que você, só para talvez um lado polêmico também, sobre o uso da tecnologia das audiências virtuais, né? Quer dizer, que há uma contribuição, um ganho muito grande de um lado, de um aspecto, mas há também alguns questionamentos sobre isso. Como que você vê, e o Tribunal de Justiça de São Paulo é um exemplo de utilização dessas audiências, né? Surgiram na época da pandemia, né, a necessidade, os números até se mostraram surpreendentes, até em alguns aspectos superaram, né, algumas audiências que eram feitas presenciais. Minha questão é essa: como que o advogado vê, talvez, na instituição de fato irreversível das audiências virtuais? São positivas? Há pontos negativos? Como que você vê? Olha, eu acho que quando a gente fala desse grande universo, né, de audiências, de atos jurisdicionais virtuais, existem atos muito díspares, né? Por exemplo, as sustentações orais nos tribunais, a meu ver, deveria sempre haver a opção de que fossem virtuais. Eu acho que isso melhorou demais o acesso ao judiciário, sobretudo da advocacia do interior, que não precisava mais se deslocar até São Paulo, até as capitais, para ter acesso ao Tribunal de Justiça, fazer as suas sustentações. Então isso é algo que eu acho que deveria ter sido mantido, não foi, né? Nós temos hoje uma grande disparidade nas câmaras criminais aqui no Tribunal de Justiça, algumas fazem o presencial, outras fazem o virtual. Eu entendo que todas deveriam pelo menos ter uma possibilidade da sustentação ser virtual. As audiências, ou seja, a produção de prova, etc., eu entendo que deve ficar a critério do advogado, né? Muitos advogados preferem as audiências virtuais, até por uma questão de logística, né, de facilidade mesmo. A parte prefere, né? Você tem ali uma parte que precisaria tomar uma condução, tomar um ônibus, e agora ela pode fazer a audiência da casa dela, de onde quer que ela esteja. Mas eu, como advogada, entendo que nós, que somos talvez, por que o advogado? Por que não o juiz, o promotor? Porque o advogado é que tem conhecimento aprofundado daquele caso, ele tem conhecimento aprofundado da parte, ele sabe o que vai ser mais proveitoso do ponto de vista da colheita da prova, ali da exposição do caso ao juiz. E eu entendo que o mundo virtual não pode ser um mundo
imposto a revelia do que pensa o advogado. Acho que o advogado sempre deve poder opinar e, não havendo oposição, que a audiência seja feita virtualmente, mas eu acho que isso não pode ser uma imposição. E eu digo isso como advogada e como representante da OAB. Eu sei que grande parte da advocacia gosta, né, a grande maioria aprova as audiências virtuais. Eu também reconheço que há um ganho inegável de produtividade e mesmo do tempo do advogado, que não precisa se deslocar. Agora, eu faço uma confissão agora como ser humano e como pessoa, né? Eu acho que nós precisamos ficar muito atentos, porque a justiça é algo próprio do ser humano e nós não podemos perder essa dimensão humana. Eu realmente acho que mesmo no virtual é preciso que a gente entenda que ali existe uma mãe, existe um pai, existe uma pessoa acusada de crime, existe um trabalhador. Não é só ali uma figura bidimensional numa tela, é uma figura tridimensional, é uma vida, né? Que a gente não perca a nossa humanidade, que a gente não perca essa perspectiva de que temos ali a vida. É isso, a tecnologia está aí para nos tornar mais sensíveis ao que é propriamente humano e não mais robotizados, né? Isso não. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Patrícia, muito obrigado. Fenaló é sua casa. Muito bom essa parceria estar cada vez mais estreita entre Fenaló e OAB. Muito obrigado pela entrevista, grande entrevista. Obrigada. Eu que agradeço.